Professor, na minha sala tem um aluno que se chama André dos Santos. Ele é evangélico. E todo dia, quando a professora vai fazer a chamada e diz André dos Santos, ele repete a mesma coisa. Santo é só Deus, nós somos todos pecadores. É até engraçado aqui, né? O modo como ele lida e brinca com isso, mas no fundo ele está falando aquilo que ele crê, né? Então assim, depois ela me pede, né? Só pode falar um pouquinho sobre a santidade? Claro que posso, logo depois da vinheta. Olá, meu nome é Sidney Nogueira, esse é o canal Catequese na Veia. Você que me acompanha já sabe que eu vou pedir agora, né? Dê like nesse vídeo, compartilha com as pessoas, né? E faça um comentário, por favor, isso me ajuda demais, Parece bobagem, mas me ajuda. Coloca qualquer coisinha no comentário lá, tá? E se você quer que eu responda alguma dúvida sua, bota no comentário. Professor, você me tira a dúvida tal. Se eu souber, eu respondo na hora. Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou trazer a resposta para você, né? Peço às pessoas que não são inscritas para se inscrever no meu canal também, tá joia? Bom, vamos lidar com a situação então. Aqui ela me pede para escrever para refletir sobre a santidade, né? Porque o colega se chama André dos Santos, todas as vezes que a professora chama ele diz que santo é só Deus e que todos os homens são pecadores, né? Então eu vou pegar essa frase dele para a gente refletir sobre ela. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é a seguinte: será que Deus nos pede alguma coisa que para nós é impossível de se realizar? Talvez você tenha pensado, não, Deus não nos pede nada impossível. Pois eu preciso de dizer que sim, Deus nos pede várias coisas que para nós são impossíveis. Sidney, não compreendi. Então vamos lá. Olha só que interessante. Quando Jesus chega para um coxo, alguém que não tem o movimento das pernas e diz assim: levanta, toma a tua cama e anda. Eu pergunto, é possível que um coxo, que um paralítico pegue a cama e ande? Não, não é possível, mas Cristo pede isso, né? E depois que Cristo pede, ele então consegue fazê-lo. Vamos para outro exemplo. O homem da mão seca. O homem da mão seca. Jesus disse para ele assim: estenda a tua mão. Ora, é possível que alguém que tenha a mão seca possa estender a mão? Claro que não. Se a mão dele é seca, está toda, ele não consegue estender as mãos. Mas, ou seja, Jesus pediu algo impossível para ele, não é isso? Porém, ele estende as mãos e a mão é curada. Mais um exemplo, para a gente ficar só em 3, para me mostrar que Jesus nos pede coisas que para nós são impossíveis. É possível que um morto, que alguém que já morreu, saia do túmulo por si mesmo? Não, não é possível. Mas Jesus pede que um morto saia do túmulo. Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem para fora. Aquilo que é impossível para os homens é pedido por Jesus e, com a vontade de Cristo, essas coisas são realizáveis. Então, olha só, um coxo não pode andar, mas pela vontade de Jesus pode. Um homem da mão seca não pode estender a sua mão, mas pela vontade de Jesus pode. Um defunto não pode sair do seu túmulo, mas pela vontade de Jesus pode. Então Jesus nos pede várias coisas que para nós sozinho é impossível. Mas olha que detalhe, sempre que ele nos pede alguma coisa, está subtendido que no seu pedido ele vai nos dar aquilo que falta para completar em nós a nossa incapacidade, para completar em nós a nossa capacidade. Então Deus nos capacita, Ele trabalha na nossa natureza pela sua graça, e a sua graça então atualiza a natureza, fazendo com que nós sejamos capazes de realizar
aquilo que sem ele nós não poderíamos. Dito tudo isso, eu vou para 2 textos bíblicos que mostram que Jesus nos pede a santidade, tá? Então vamos lá. Mateus 5,48, está escrito assim: sede santos como vosso Pai é santo. Olha que interessante, Jesus pede que nós sejamos santos e faz uma comparação, como vosso Pai é santo, aqui falando de Deus, né? E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Observa que é mais um pedido que Jesus faz, que para nós é impossível. Mas como os exemplos anteriores, eu digo para você que, se a vontade de Jesus está por sobre a nossa, a graça dele então auxilia, aperfeiçoa a nossa natureza e faz com que nós realizemos aquilo que é impossível sem ele. Então, se ele nos pede para ser santos, apesar de ser impossível, quando ele coloca a vontade dele, então o que é impossível se torna possível, tá? Então eu diria com toda certeza, há uma possibilidade do homem ser santo. Aí alguém vai dizer, mas lá no capítulo 3 de Romanos está falando, né, que todos pecaram, todos são pecadores. Olha, o texto está correto, claro, pois é a palavra de Deus. Todos nós somos pecadores. E você vai dizer, então, tá vendo? Aí, é impossível ser santo, uma vez que todos são pecadores, né? Agora, eu quero fazer uma outra análise aqui com você. Eu conheci, não tem um ano ainda não, eu conheci uma pessoa fantástica, um amigo, um cara que se tornou meu amigo, tá? E ele não tem um passado do qual ele se orgulha, tá? Então, em muitas conversas com ele agora convertido à Igreja Católica, né? E nos nossos cursos, nos nossos encontros, a gente conversa bastante. Então, ele me disse o seguinte, relatando a vida pregressa dele. Ele me disse o seguinte, que ele, olha as palavras, Sidney, eu sou um alcoólatra. E eu ouvindo o que ele disse, ele acrescentou, porém, já tem mais de 15 anos que eu me abstenho do álcool, mas eu sou alcoólatra. Me perdoe aí se eu falar alguma coisa errada aqui, mas me parece que ele disse assim que o alcoolismo é uma doença, não é isso? Então ele é um alcoólatra, ele é um doente. Pois ele continua afirmando para mim, eu sou um doente, eu sou um alcoólatra. Porém, já faz 15 anos que eu me abstenho do álcool. Olha que interessante. Ele não deixou de usar para ele a palavra alcoólatra, apesar de não fazer uso do álcool há bastante tempo. E ele me disse mais, Sidney, e eu pretendo, dia por dia, vencer a cada dia, mais 24 horas sem uso de álcool, mais 24 horas sem uso de álcool. E eu pretendo, até o fim da minha vida, com a força e a ajuda de Deus, não mais fazer uso do álcool. Mas eu sou alcoólatra, me dizia ele. Olha que interessante. Quando a gente caminha pelas ruas e você vê alguém caído pelas ruas aí da cidade, cachorro lambendo a boca, cara dormindo aí ao relento de qualquer maneira, pessoas andando igual zumbi pela cidade, a gente ainda costuma brincar, ventania, né? Essas pessoas são alcoólatras também? A resposta é sim, essas pessoas também são alcoólatras. Porém, há uma diferença entre o primeiro colega meu que me disse que é alcoólatra desse segundo. Esse segundo exemplo que eu dei, essas pessoas estão afundadas no álcool, fazendo uso constante, diariamente do álcool. São alcoólatras. E o meu colega que já se abstém há 15 anos e pretende continuar firme até o final da sua vida, ele continua dizendo, eu sou alcoólatra. Eu não posso tomar um golinho de álcool, senão tudo vai por água abaixo. Então perceba que, apesar
de usarmos a nomenclatura alcoólatra. Para os dois exemplos que eu dei, um deles, pela sua força, ajudado, claro, pela graça de Deus e a vontade de Deus na sua vida, ele já se abstém do álcool há 15 anos. Apesar de chamá-lo de alcoólatra, ele não faz uso do álcool. Vamos pegar isso, tirar a palavra alcoólatra e colocar a palavra pecador no meio agora. Substituir a palavra alcoólatra pela palavra pecador. Então, todos são pecadores? Sim, é verdade, todos são. Mas muitos ouviram o pedido de Jesus. Sede santos como o vosso Pai é santo. Sede santos porque eu sou santo. Então, essas pessoas que se perguntarem, afirmam, eu sou pecador, eles podem dizer, mas faz 15 anos que eu me abstenho de pecar. Mas eu sou pecador. Eu sou um pecador doente. A minha doença é o pecado. Mas já faz 15 anos que eu me abstenho do pecado. E mais, quero levar isso até o túmulo, dia por dia, 24 horas sem pecar, 48 horas sem pecar, e assim sucessivamente, auxiliado pela graça de Deus, eu quero caminhar até o último dia sem pecar, mas sou pecador. Percebe que aqui a gente consegue identificar que a santidade, ela é possível, primeiro, claro, pela vontade de Jesus. Aí vem a pergunta, né? Mas Jesus quer que nós sejamos santos? Mateus 5,48, 1 Pedro 1,16. Sede santos como o vosso Pai é santo, sede santos porque eu sou santo. Então, é vontade de Jesus que nós sejamos santos. E se ele tem vontade, coxo anda. Homem de mão seca estende a mão. Defunto sai do túmulo, pecador vira santo. Então, há uma possibilidade, porque o auxílio da graça, que atualiza a nossa natureza, nos permite fazê-lo. Então, não tenha medo, seu André dos Santos. Se você já se abstém do pecado, você recebe o nome de pecador, mas é um homem que pode estar muito próximo da santidade. Que Deus, pela intercessão de todos os santos, nos abençoe.